Estamos chegando para mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. A odontologia, através dos dentistas, vivendo um momento único. Muita novidade, muita tecnologia. Estamos recebendo, com muita alegria, a jovem dentista, doutora Jennifer Costa, de apenas 32 anos. É uma alegria muito grande recebê-la dentro do nosso canal do YouTube, doutora. Muito obrigada pelo convite, Tarciso. É um prazer estar aqui com você hoje. Para quem não sabe, a Jennifer é filha de José Luiz e da dona Irene. José Luiz Costa, né, é um protético muito conhecido aqui em Orlândia. Eu posso de imediato dizer que essa sua vocação tem a ver também com a atividade do seu pai, né? Muito, muito. Ele me inspirou bastante, cheguei a trabalhar com ele, eu acho que foi surgindo mais interesse ainda, conhecer um pouquinho da área. Eu vi inclusive aqui que você tem duas outras irmãs, uma é protética e talvez a Laís que não seguiu no segmento, que é esteticista, né? Mas de qualquer maneira essa vocação no aspecto de protética e também de dentista é uma raiz fincada dentro da sua família. O seu pai é nascido aqui em Orlândia? Não, meu pai é do Paraná. Do Paraná. Quando é que a família mudou-se para cá? Meu pai tinha 6 anos de idade. Eles vieram para cá, para Ribeirão, na verdade, para Ribeirão Preto, com 6 anos de idade. E como é que o seu Zé Luiz resolveu vir para essa terra abençoada, Orlândia? O meu pai começou a trabalhar em Ribeirão Preto, ele começou como guardinha e depois ele foi trabalhar para um protético. Aí esse protético ensinou para ele a profissão e aí na época o Paulo Barbosa convidou ele para vir para Orlândia, trabalhar no laboratório aqui. Aí meu pai veio, trabalhou muito tempo para ele e depois de um tempo meu pai abriu o laboratório dele também. Então, graças ao Paulinho, que teve a iniciativa de convidá-lo, naturalmente seu pai virou hoje um cidadão orlandino e constituiu a família aqui também, né? Isso. A sua mãe é nascida onde? Ribeirão Preto. Ribeirão. Então, tanto seu pai como a sua mãe de Ribeirão Preto. Isso. Já vieram casados de lá? Você, por exemplo, nasceu em Orlândia. Alguma das meninas, as duas outras irmãs, nasceram também em Orlândia? Eles eram casados de lá. Aí meu pai, na época, já trabalhava aqui, ele trouxe minha mãe. Eu nasci aqui, a Laís nasceu aqui e a Jéssica nasceu lá, que foi uma época que a gente foi morar lá. Perfeito. A Jéssica é a mais nova. Agora, na sua trajetória pessoal, em termos naturalmente da sua atividade, a formação sua, você fez a parte inicial, o ensino fundamental também em Orlândia? Fiz todo o meu ensino em escola pública, parquinho, ensino fundamental, médio. Quais escolas que você passou? Você lembra? Eu estudei no Pedro Bourdion, no Coronel e no Alcídio. Você fez curso técnico no Alcídio? Não, só o colegial. Você fez o ensino colegial mesmo, o básico lá. Optou por fazer numa escola técnica ao invés, por exemplo, de ir para o Oswaldo, né? Isso, foi. Concluída essa sua formatura do ensino médio, você passou no vestibular e você formou-se pela UNAERP, né? Isso, foi na UNAERP. E chegou a ser bolsista? Explica a sua vida estudantil na UNAERP. Tá, eu concorri a uma bolsa na UNAERP, então eu ganhei uma bolsa do ProUni, fui bolsista. Bolsista do ProUni, que bênção, né? Meu sonho era fazer USP, só que aí não passei da segunda fase da USP, e na época tinha ganhado essa bolsa na UNAERP, e na hora eu chorava de felicidade, de desespero, porque eu queria USP. Só que aí eu falei, gente, e se depois eu não conseguir, fizer cursinho, não conseguir passar, eu não sabia se meu pai ia ter condições de pagar uma faculdade de odontologia para mim. Aí eu fui e adorei a faculdade, é uma instituição maravilhosa. Hoje em dia, conhecendo, sabendo como foi o meu ensino lá, a minha trajetória lá, se eu pudesse escolher um lugar, eu escolheria a UNAERP de novo. É que, na verdade, o curso depende da necessidade de laboratório ou hospital. Você pega o direito depende de biblioteca, né? Então, o curso não é tão caro. Letras, a mesma coisa. Quando você vai para odontologia e medicina, o buraco é muito mais em cima, né? Literalmente, porque o custo da mensalidade é maior. E nesse caso específico, como você havia feito escola pública, esse programa brilhante que eu acho do governo federal, que é o ProUni, te permitiu a cursar. Isso, foi exatamente, graças... Uma curiosidade, você continua pagando o curso que você fez ou já concluiu?
O pagamento do financiamento estudantil? Não foi um financiamento, foi uma bolsa mesmo. A bolsa? Foi uma bolsa de estudos. Eu Nossa, concorri com 71 pessoas, aí eu ganhei a bolsa. Então você passou na USP indiretamente? Não é verdade? Então isso realmente é fantástico e merece, né, o reconhecimento. E inclusive porque eu entendo que a UNAERP tem uma faculdade de odontologia tradicional. Eu digo isso porque eu me recordo muito bem que lá tem uma clínica de atendimento. Como é que foi essa sua experiência? Você estudando, são 4 ou 5 anos odontologia? Na minha época eram 4 anos. Eram 4 anos. Nós estudávamos de segunda a sábado. Segunda a sábado? Você tinha aula de sábado também? Até de sábado. Período integral? Período integral. No sábado terminava ao meio-dia, mas no restante da semana era o dia todo. Então, eu imagino, se era período integral, você também fazia nessa clínica lá que eles têm de atendimento, se é que é um nome correto, um atendimento feito ao público, foi a partir de que ano? Terceiro, quarto? Terceiro ano. A partir do terceiro ano. Quando eles ensinam pra gente fazer a parte de anestesiologia, já fez toda a parte de laboratório, treinamento em manequim, aí nós vamos pra clínica. Então, primeiro o manequim é a cobaia. Até porque seria perigoso deixar numa boca de uma pessoa. Então, durante esse período, vocês fazem o treinamento, né? Nós fazemos. E dura esse treinamento com o manequim há 1 ano? Quanto tempo? No segundo ano, não, eu acho que já no segundo semestre já tem uma atividade em manequim, já começamos esses treinamentos em manequim, tem a parte teórica, tem a parte laboratorial, aí tem todo esse treinamento, aí depois, no terceiro ano, que aí começa. No final do segundo ano, se eu não estou enganada, a gente podia fazer instrução de higiene oral, atender criança, fazer atendimento de pediatria, que era só para fazer uma profilaxia, fazer instrução de higiene oral para criança, só. Agora, procedimento mesmo foi a partir do terceiro ano. Antes da gente perguntar para você a especialidade que você escolheu e a trajetória dessa escolha, explique para nós, aqueles que estão nos vendo, Jennifer, que é muito importante a gente saber quais são as principais especialidades da odontologia. Por exemplo, o dentista é especializado numa coisa, periodontia, o outro é estética. Dê para a gente um resumo, né, das qualificações e especialidades dentro do segmento da atividade de um dentista hoje. Tá. Hoje em dia, a odontologia ela abriu um leque bem grande, então a gente está dividido em bastante área, se especializando em bastante áreas, né? Então a gente tem endodontia, que é o tratamento de canal, periodontia, que é tratamento... Então vamos devagarinho só para a gente entender. O tratamento de canal, qual é a denominação? Endodontia. Endodontia. Endodontia, Endodontia. Tá. Que é o tratamento do canal quando há algum problema, que há necessidade. E por que se trata o canal de um dente? Para não perdê-lo? O canal de um dente, a gente pode ter que tratar ele frente a 2 possibilidades. 3 possibilidades. Ou o paciente teve uma lesão cariosa, a cárie atingiu o canal do dente, então a gente tem que tratar o canal, porque senão esse dente não vai parar de doer. Ou por conta de trauma, hoje em dia a população vem sofrendo muito com bruxismo, ansiedade, então às vezes o pessoal acha que apenas a cárie pode levar a um tratamento de canal, a uma perda dental. Não, o bruxismo... Eu pensava nisso. Então pensava errado. Exatamente. E você que está me vendo, se pensou desse jeito, pensou errado. Então quem tem bruxismo, muitas vezes tem que tratar o canal do dente. Pode ter uma inflamação ali, uma pulpite, a gente fala pulpite quando precisa tratar um canal, por conta de trauma. Esse trauma... Pode ser a força da mordida, a pessoa ficar apertando o dia todo, a noite toda. Pode ser uma pancada, às vezes a pessoa caiu, bateu. Ou, então, uma outra possibilidade para um tratamento de canal seria a pessoa quebrar o dente e quebrar expondo o canal. Aí tem que fazer esse tratamento de canal para a gente recuperar o dente. E tratar do canal, o linguajar de o canal está morto, o dente, por que aciona? Aquela sensibilidade é perdida e ele preserva o próprio dente? Explique para mim isso, Jennifer. O tratamento de canal ele consiste em remover o nervo do dente, que é o que nervo dá que causaria dor. Exatamente. Que é o que dá sensibilidade no dente. Então, o especialista vai remover esse nervo e dentro desse espaço fica um conduto vazio, vai ficar um conduto vazio na nossa raiz. Dentro desse espaço, ele preenche todo esse espaço com um material obturador para não ter espaço livre para não proliferar a bactéria. Então, nós vimos a primeira especialidade. A outra especialidade, qual seria?
Tem implantodontia. Implantodontia. O cidadão perdeu um dente, né? Que muitas vezes é um dente que ele necessita. Quais são os dentes mais essenciais? Tirando aqueles que são estéticos, que naturalmente, mas existem os molares, são essenciais também, né? E quando que é recomendado, obrigatoriamente, que você tenha que implantar um dente? A gente orienta bastante os pacientes que, frente à perda de um elemento dental, esse elemento precisa ser substituído. Às vezes foi um premolar, foi um canino, independente, às vezes a pessoa vai falar, foi o último dente, não está me fazendo falta. Se não for o dente do siso, a gente orienta a repor esse dente. Por quê? A gente pode ter uma série de problemas. A nossa arcada, os nossos dentes, eles estão constantemente em movimento. Pode não parecer, mas eles estão constantemente em movimento, estão se movimentando. Então, quando a gente tem um espaço vazio, os dentes do lado eles podem ficar mais inclinados. Eu perdi, por exemplo, o meu dente de baixo. O de cima, ele vai tentar encontrar o dente contrário dele para ele travar. Aí, quando ele não acha, ele vai descendo, a gente fala extruir. Ele vai descendo, descendo, descendo. Tem gente que às vezes vai para colocar o implante, não pode pôr o implante, porque não tem espaço, porque o dente contrário desceu tanto que não tem espaço para esse dente. Teve uma paciente minha recente que mandei ela para ortodontia, para poder alinhar os dentes que tinham inclinados, colocar o dente um pouquinho para dentro do osso. E só depois que a gente criou esse espaço para poder vir reabilitar com o implante. E também o excesso de dentes provoca que eles fiquem apinhados, que é o meu caso, né? Aquele tempo meu não tinha esse ortodontia, que chama, ortodontia. Né? Ortodontia, que é ajustar, né? Exatamente. Essa coisa. E muitas vezes o tal do aparelho, né? Que as pessoas usam é justamente para poder alinhar, para que não haja esse desbalanceamento entre a parte de cima e a parte de baixo da boca. É assim que funciona? Isso, exatamente. Às vezes a pessoa não tem uma arcada diferente da outra, uma é muito grande, a outra é menor. É como se a tampa da panela ou fosse muito pequena para aquela panela ou muito grande. Aí às vezes precisa alinhar, às vezes a pessoa tem uma arcada muito pequenininha, aí é onde os dentes começam a apinhar, entortar. E não sei se a pergunta é pertinente, quando você tem uma boca pequena e tem todos os dentes, é normal sacrificar o siso para dar espaço para os outros, ou eu estou falando besteira? Não, é normal. Tirar o siso. Geralmente. Só que eu não fiz isso. Por isso que eu fiquei com o dente um pouco apinhado. Esperou. Exatamente. E ao longo da vida, os nossos dentes vão se apinhando. Ainda mais quando a pessoa não tem espaço. Mas a boca da gente diminui, Jennifer? Não, é como se os dentes fossem movimentando. Ah, sim, um movimento, na verdade, né? Exatamente. Uma pergunta que não quer calar. Quantos dentes temos na boca? Com os dentes do siso, 32. 32. 32 dentes. Aí, hoje a gente instrui bastante o paciente. Se ele não tiver espaço na boca para o dente do siso, se o dente do siso ele vem infeccionando com frequência, a gente pede para o paciente remover e extrair esse dente. Se ele é tão desnecessário, por que dentro da evolução da humanidade, olha como é que eu fui distante no tema, por que não se deixa de nascer o dente siso? Na verdade, o ser humano ele já vem nessa parte da evolução. Nós tínhamos muitos dentes porque nós não conseguimos cozinhar o alimento. Então isso, nós tínhamos, além do dente do siso, nós tínhamos mais um, que era o quarto molar. Nós já tivemos quarto molar? Exatamente. Eu não sabia, você sabia? Eu não sabia. Exatamente. Tem gente que ainda aparece com quarto molar no consultório. É raro, mas aparece. Então, assim, conforme a gente foi evoluindo, foi cozinhando o alimento, não precisa mastigar tanto, aí o quarto molar veio desaparecendo e o terceiro molar ele já vem desaparecendo também. Então, não é todo mundo que tem o dente do siso, o terceiro molar, apesar de ainda ter grande parte da população nascer com o dente do siso, já tem bastante pessoas, eu acredito que as próximas gerações, ele já vai desaparecer também. Então a evolução da raça está garantida, porque nós já tivemos 4 molares, né? O terceiro Exatamente. É o siso. Já tivemos 4, hoje temos 3. Isso. E por que uma pessoa tem o famoso dente encavalado? Tem um que fica na parte superior e o outro está embaixo. O que é isso? A pessoa pode ter ausência de espaço na boca, ou então até da formação. O germe do dente na hora de formar,
Ele formou, às vezes, um em cima do outro. Pode ter acontecido também o dente de leite. Ele ter demorado a cair, aí ele vai nascer num outro lugar que ele achou um espaço para poder nascer, né? Dentro dessas possibilidades. Ou não tem espaço, ou o dente de leite não caiu a tempo para ele poder romper no lugar dele certinho. É uma pergunta, dente temporário e permanente definitivo. Tem aquele negócio de arrancar o dentinho, como de um bebê. Quantos dentes nascem numa boca, por exemplo? Essa parte dos dentes, quantos molares nascem? Quanto aquilo que é de leite e depois permanente? Na dentição de leite, nas crianças, eles têm até canino normal, vão ter os 4 incisivos, canino. Eles não têm premolar. Não tem premolar. Na dentição de leite, na dentição das crianças, não tem premolar. No lugar do premolar, vão nascer 2 molarzinhos. Então, premolar, que seria o primeiro dos molares, contando da parte de frente para trás, é isso? Não, é canino. Aí nós temos 2 pré-molares e depois 2 molares. Não, perfeito, é exatamente. Isso. Eles são dentes maiores, porém não tão grandes quanto os molares. Então, nesse caso, a criança que perde um dente, na parte da frente, ele perde uma vez só? Perde uma vez definitivo. Só. Porém, isso não acontece com os molares, porque o que acontece? Um grande problema. Às vezes as mães, as crianças não cuidam tão direito, porque no lugar do molar de leite, do molar descido, que a gente fala, vão nascer os 2 pré-molares. Só que quando nasce o nosso primeiro molar permanente, ele não vai cair. Esse vai nascer um só. Ele não vai cair. Então, tem gente que às vezes não liga, a criança não escovou o dente, deixa sem escovar, deixa a criança comer doce à vontade, dorme sem escovar os dentes. E aí, um grande índice de perda de dente, o primeiro molar, é um dos dentes que a população mais perde, por conta disso. Todo mundo acha que vai nascer um segundo. O grande vilão contra a saúde dos dentes são os doces, então. Exatamente. O açúcar. E por que disso, Jennifer? Porque o doce, a bactéria, ela vai se alimentar de sacarose, que é o açúcar. Sim. Então, quando tem açúcar, quando tem restos alimentares, o grande problema é o açúcar. Porém, se a pessoa, estou comendo apenas coisas salgadas, um arroz, um feijão, se tiver resto de alimento também durante um tempo grande, a pessoa não higieniza de uma maneira adequada, ela pode também desenvolver uma lesão cariosa. Esse alimento vai ficar ali para as bactérias como se elas comessem o dente, vão comer ali aquela região onde vai surgir a lesão cariosa. Agora, antes da gente continuar nas especialidades, eu vou fazer a pergunta, né? Quando você cursava odontologia, você ficou em dúvida qual especialidade que você iria se especializar? Conte para nós. Sim, eu fui fazer faculdade com a cabeça de que eu seria implantodontista. Meu Deus do céu. Implantodontista. Só que durante a faculdade tive um problema. Eu fiz a parte de anestésio. Na parte de anestesiologia, a gente aprendia na minha época ainda um no outro. Você escolhia uma dupla da sua sala, um ficava aplicando anestesia do outro. E eu tinha pavor de anestesia. Eu já tenho pavor do barulho do aparelho. Anestesia é o contrário da sensação que você não vai sentir dor. Exatamente. Mas esse era um dilema de vocês. Era. Aí eu falei assim, gente, e agora? Ou eu vou ter que parar a faculdade, ou eu vou ter que perder meu medo. Aí eu peguei, falei, não, vou perder o meu medo. Na época eu tomava um remédio diário. Eu mudei meu remédio e falei, vou tomar uma injeção mensal. Aí eu passei meu remédio para injeção, fiz tratamento de choque. Perfeito. Aí falei, bom, daqui eu vou para frente. Aí quando começou a parte cirúrgica, que era a parte que eu queria, implantodontia, aí eu comecei a passar mal. Eu anestesiava o paciente, descolava a gengiva, a hora que eu começava a luxar o dente, eu passava mal. O que é luxar o dente? Mal. É quando a gente começa a mexer o dente para ele começar a ficar mole. Ele vai começar a ter mobilidade. A gente alavanca ele de um lado, faz força para o outro. Eu fazia até essa parte. Aí depois disso, as vistas escureciam, parava de escutar, faltava só desmaiar. Então é isso, você tirou da tua cabeça fazer essa parte de implante dentário? Não, eu persisti. Falei, não, vou superar esse meu problema com sangue, com cirurgia, não sei o que era o problema ao certo. Falei, vou superar. Aí eu falava, meu pai conhece bastante dentista, né? Aí eu falei pro meu pai, pai, todo mundo que tiver cirurgia, você fala para me chamar. Então eu ia
eu ia ver, sempre que eu estava livre, eu ia assistir cirurgia de outros dentistas. E fiz um curso durante a faculdade, um curso de extensão em cirurgia de dente do siso. E depois, ainda no primeiro ano de formado, ainda passei mal um pouquinho, mas continuava querendo implantodontia. Só que quando eu fui para o consultório, meu pai montou um consultório para mim, numa clínica que já tinha outras 2 dentistas. Aí as meninas falaram para mim, que era a Maria Amélia e a Sandra. Nós estamos juntas até hoje. A Maria Amélia falou para mim, Jennifer, procura fazer uma especialidade que ninguém faz, para a gente poder ficar uma equipe multidisciplinar, não precisar encaminhar o paciente para fora do consultório. Eu falei, meu Deus, e agora? Vou ter que tudo que eu pensei, que eu planejei até aqui, não vai bater. Aí eu comecei a ver, comecei a pesquisar, e essa área que eu faço hoje, que é a área, a gente fala dentística restauradora, na faculdade eu nem gostava. E aí eu fui em um curso, apaixonei, vi todo o poder que uma resina tinha de transformar um sorriso, de recuperar um sorriso. E eu falei, não, é isso que eu quero. E aí então, desde então, há 9 anos eu venho nessa então, por exemplo, no consultório, doutora Maria Amélia e doutora Sandra. Isso. E mais você, são 3. Somos. Qual a especialidade de cada um na clínica? A Sandra, todo mundo faz clínica geral. A Sandra faz canal, endodontia. A Maria Amélia é implantodontista. E eu tô nessa área que a gente fala dentística restauradora, essa área de prótese, porque eu também fui fazendo muitos cursos nessa área de cerâmica, que são as lentes de contato de porcelana. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que a gente nota que esta nova leva de jovens dentistas, ele acaba sendo, na verdade, clínico geral, né? Porque eu percebo que você atua em vários segmentos e, naturalmente, você tem uma preferência, mas não deixa também de atuar em outros segmentos, né? Sim. E no caso de implante, uma coisa que me chama a atenção, não que seja agressivo o implante, o cidadão está sem dente, eu imagino que o osso vai ser furado para colocar um outro dente. Exato. Esse dente que é colocado no lugar, ele é artificial. Qual é o produto que ele forma esse dente artificial? Nós podemos fazer um dente de um caráter mais provisório, que seria um dente em resina, mas esse não é um dente que vai ter uma durabilidade tão boa. E a gente também pode fazer um dente que são os definitivos, que são os dentes em porcelana, os dentes de cerâmica. E qual é a vida útil? Depende muito. A gente nunca vai finalizar um tratamento e vai falar para o paciente, olha, vai durar o resto da sua vida. Vai durar 5 anos, vai durar 10 anos. Isso vai depender muito do paciente, do cuidado que ele tem, se ele tem bruxismo, se ele fica abrindo as coisas. Tem um monte de gente, tem paciente meu que às vezes reabilita, quer roer osso na frente, quer ficar... Não, pior, tem amigo meu que abre cerveja no dente. Lá. É rústico, né? Isso é bonito. Pois depois vai lá pra gente, dente fraturado, tem que tirar e colocar um implante. É que nem comer amendoim, né? Amendoim é uma delícia. Aquele amendoim é um perigo, com certeza, né? Eu falo para meus pacientes, eu falo, sou muito amiga de vocês, hein? Vocês gostam de torresmo, mas cuidado, dentista adora torresmo. O torresmo é tudo de bom também, mas são naturalmente os inimigos, né? Para que você preserve aquilo que você fez num tratamento. No caso do implante, quais são os dentes mais implantados? Tirando aqueles que são estéticos, são os molares que são necessários para o processo de mastigação, seria isso? Depende muito, na verdade, porque tem pessoas que são muito preocupadas, eu perdi um dente, eu quero repor esse dente o mais rápido possível, de imediato, e tem gente que não se importa muito. Geralmente, quem não se importa muito vai querer mais implantar os da frente, que são os que aparece aparecem com os sorrisos. Perfeito. Só que se a pessoa não tiver os dentes de trás, os dentes posteriores, é um grande problema, porque quem dá estabilidade para a nossa mordida são os dentes posteriores. Aí tem gente que só tem os dentes anteriores e aí vive quebrando. Por quê? Porque não tem o dente de trás para poder dividir essa carga mastigatória. Tá. Então, em termos de especialidade, para não perder o foco, nós já tratamos de 3. Existe alguma outra especialidade que merece registro? Endodontia, ortodontia, implantodontia, dentística, que é a minha. Eu, apesar de atuar nessa área faz tempo, eu estou fazendo agora a minha especialização e o meu mestrado.
Eu fui Qual é? fazendo curso dentística restauradora. Tá. O que seria o conceito de dentística restauradora? É a parte de restaurar dentes. Antigamente, cabia só a parte de resina. Restaurar um dente com resina. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente também já traz para a dentística restauradora a reabilitação com peças protéticas também. Tá? Prótese dental é uma especialidade também. Agora, uma coisa que me chama a atenção olhando para essa câmera, eu fiquei assustado quando eu vi. Gustavo Lima, eu o conheci, não era tão marambadão, ele era magrinho num show em Ribeirão Preto faz um tempo. De uma hora para outra ele ficou famoso, o homem apareceu com um dente crescido e, claro, lente de contato. Exatamente. A dose de exagero, quando se faz isso, qual que é a pegada e o cuidado que tem que ter em relação a isso, doutora? Hoje em dia, os pacientes, eles buscam bastante, eles veem o sorriso, eles acham que, assim, o belo, ele é muito subjetivo, né? Mas eu acho que a gente tem que ponderar as coisas também. Nós, como profissionais, temos que direcionar nosso paciente e falar, olha, isso não é legal. Eu particularmente, eu acho que fica uma coisa muito artificial. A pessoa vai olhar, vai bater o olho e falar, gente, é de mentira isso, não é de verdade. Todo mundo vai saber. Eu acho assim, o legal é você ver, você fala, nossa, que sorriso bonito. Aí você fica pensando, nossa, será que os dentes são naturais mesmo? Será que são lentes de contato? São lentes em resina? Qual a diferença entre branquear o dente e colocar uma lente? O branquear o dente, que é o clareamento, a gente vai usar um produto, um gel clareador, que é um ácido. Temporário, portanto. O cidadão, depois de um certo tempo, ele perde o efeito ou não? Não. O dente pode voltar a escurecer, mas ele nunca vai voltar a ser da cor que ele era antes, tá? Mas assim, se nós não comêssemos nada com pigmento, com corante... Vinho é um veneno para isso, né? Vinho, e café? Na verdade, todo mundo acha que é o café, mas o vinho, na verdade... É o vilão. Exatamente, é o que mais mancha os dentes. O vinho, café, Coca-Cola e cigarro. Então, quem bebe vinho, o que tem que fazer? Toma o vinho e toma água em seguida? A gente ameniza um pouco isso? A gente recomenda isso. Tá tomando um vinho? É um paciente... Se é uma pessoa que bebe o vinho uma vez por semana, esporadicamente, não vai ter tanto problema. Só que tem gente que gosta de tomar um vinhozinho umas 3 vezes, Sim. 4 vezes na semana. Aí é um problema. Se a pessoa tiver trinca no dente, é pior, porque aí vai pigmentar essas trincas. Agora, se eu fizer um clareamento nos meus dentes, a vida útil para ter uma qualidade visual boa, quanto tempo? Depende muito dos hábitos da pessoa. Mas por exemplo, considerando o hábito normal, que não seja exagerado em café, em vinho, quanto tempo? Tem gente que fica bem sem retocar o clareamento 4, 5 anos. Agora tem gente que gosta muito, gosta tanto do negócio que todo ano retoca. Então aí vai depender muito. Agora, pode ser que eu esteja equivocado. Fica para mim a imagem que se você clarear sempre o dente, você pode desgastar o dente. Estou errado nisso? Desgastar não, mas a gente pode provocar um dano interno no dente, se ele é feito de uma maneira inadequada e se ele é feito com uma frequência muito grande. Pode causar um dano interno no dente, você pode ter uma reabsorção interna, que isso pode evoluir para a perda do dente. Você pode ter uma pulpite, você às vezes é preciso tratar o canal do dente. Então tem que ter muito cuidado com o produto que vai usar, a concentração, quanto tempo vai usar isso, por quanto tempo no dia eu vou usar esse gel. O que vale também para aqueles que se dizem dermatologistas, que não têm habilidade para tanto, quanto fazem algum procedimento. Ou seja, a essência disso tudo, né, Jennifer, é você procurar um profissional habilitado que saiba o limite, né, para aquilo que é uma melhoria não se transforme para ele um desastre, né? Exatamente, exatamente. Agora, você não precisa dizer o preço, mas a ordem de grandeza de um implante hoje, um dente implantado importante, um molar, por exemplo, qual é a ordem de grandeza de um preço, de um dente que você implante? Você quer saber? O custo? O custo. O dente com a coroa, o trabalho finalizado, se ele não precisar de enxerto nem nada, em média uns R$3.500. Cada dente? Dependendo, e estou falando de uma marca de um implante, mas se a pessoa optar por uma outra marca, aí pode ficar um pouco mais caro. Tá, e se pegarmos agora a parte do clareamento?
Quanto seria um custo de um... A dentição, nesse caso, você não vai clarear um dente só, você vai clarear o Todos, visual. Quanto exatamente. seria um procedimento desse? Ó, em média de R$ 1.200 a R$ 1.500. Cada vez que você faz o procedimento. Não, porque quando a gente faz o clareamento, eu indico muito o clareamento supervisionado, que é o clareamento que a gente leva a moldeirinha para casa. Eu sempre falo pro meu paciente, guarda a moldeirinha. Porque quando você quiser retocar, nós vamos usar a mesma moldeira. Então, aí o paciente paga metade do valor, às vezes um pouquinho menos, porque ele já tem uma parte do tratamento que são as moldeiras. Eu imagino que a lente de contato seja mais claro que o clareamento, ou não? Não necessariamente. Todo mundo tem essa ligação, faz essa correlação de lente de contato com dente extremamente branco, porque o que a gente vê muito, e são figuras públicas, são o pessoal com dentes muito grandes e extremamente brancos. Mas tem como a gente fazer lente de contato de uma cor mais escura, de uma cor mais natural. Até porque quando você põe uma cor natural, chama menos atenção da pessoa ficar te olhando. Esse dente não é seu. Como eu tive a reação quando eu vi o jogador Roberto Firmino e também o próprio Gustavo Lima, que melhorou, atualmente parece que diminuiu um pouco, ou a gente já acostumou com o visual dele com essas lentes, né? Nós estamos falando em vilhão, em aquilo que é nocivo para os dentes. Agora, tártaro ninguém merece, na necessidade de limpeza. Por que nós temos o tártaro no dente? E qual o dano que o tártaro causa para a saúde dos dentes? O tártaro, nem todas as pessoas vão ter tártaro, tem gente que é mais susceptível a desenvolver tártaro. Tem gente que não cuida com tanto afinco, que não passa um fio dental, o paciente chega lá, não tem um tártaro no dente. Aí, às vezes, uma pessoa que já cuida melhor, ou então passa fio dental diariamente, a pessoa tem tártaro. Por quê? A gente, às vezes, a pessoa pode ser mais susceptível a ter tártaro. E o que é o tártaro? O tártaro nada mais é do que a nossa saliva calcificada. É isso que eu ia lhe dizer. Depende também da própria saliva, que quando tem essa pegada, né, de ser prejudicial, ela gera mais oportunidade de aparecer o tártaro, né? Exatamente. E o local da boca que a gente mais tem tártaro é nos dentes inferiores, os anteriores, e molar superior. Por quê? Isso tem uma explicação. Embaixo da nossa língua, a gente tem a saída de 2 ductos de glândula salivar e na bochecha, um de cada lado. Então, é a região que mais tem um vai pela lei de gravidade, o outro vai pelo processo. Exatamente. E é saudável fazer uma limpeza nos dentes. Vocês têm um outro nome, não é limpeza? Profilaxia. Nossa, coisa bonita. Profilaxia. Notou aí, TVzinho? Notou aí, Julinho? Profilaxia. Então, isso normalmente uma vez por mês, é isso? Não, cada 6 meses Perdão, eu me expressei mal. Uma vez por ano ou a cada 6 meses, dependendo da gravidade que se tem. Exatamente. Tem paciente que tem a necessidade de ir com um tempo menor. Às vezes a pessoa precisa ir a cada 3 meses, a cada 4 meses. Aí esses retornos, eles vão ser individualizados de acordo com a necessidade de cada pessoa. Eu entendo também que a limpeza do tártaro, além da questão da saúde dentária, ele pode causar o constrangimento até de mau hálito, não causa? O mau hálito, na verdade, ele não vem do tártaro. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um acúmulo de tártaro tão grande, ou então tem um acúmulo de tártaro mais antigo, que pode desenvolver uma inflamação na gengiva. Essa gengiva pode inflamar a tal ponto que pode ter pus, e aí vai ter um cheiro ruim, tá? Às vezes a pessoa pode ter mau hálito por conta dessa gengiva inflamada, essa presença de pus. Às vezes a pessoa não escova a língua, aí vai ter um acúmulo de resto de comida. Mas, doutora, precisa escovar a língua também? Deve. Daqui a pouco nós vamos explicar para você, né? Dá um segundinho só que nós vamos explicar as técnicas. Devemos escovar a língua para poder tirar os restos de alimento, tirar um pouco de bactéria, né? Lógico que com a escovação a gente não consegue tirar tudo, mas é necessário escovar a língua também. Tem um parceiro importante que é o fio dental. Eu entendo que não se deva usar de forma exagerada para não, de uma certa forma, afetar a gengiva, principalmente quem tem os dentes muito próximos, o que pode provocar uma pressão muito grande, mas a aplicação do fio dental é essencial, né? É essencial. É importante que a gente use fio dental pelo menos uma vez ao dia, tá? E sempre é muito importante. Todo mundo acha que o fio dental é só passar entre os dentes. Daqui a pouco nós vamos explicar. Exatamente. E depois a técnica é um pouco diferente, né? Nesse sentido.
E o fio dental é essa obrigatoriedade. E quantas vezes ao dia deve ser escovado os dentes? No mínimo 3 vezes. Em que momento? Quando acorda, porque ninguém merece, né? Eu tenho uma coisa que me chama a atenção. Eu assisto filme romântico. O casal acorda e sapeca um beijo logo cedo. Eu acho que eu sou de outro planeta. Eu também não. Meu namorado Tô olhando aqui para a equipe aqui, Dudu. Todo mundo concorda. Só em filme que os caras beijam na hora que acorda. Imagina, gente. Tá de brincadeira. Sem condições. Não é assim, Jennifer? Não, eu falo pro meu namorado. Às vezes é só uma bitoquinha, tchau, pronto, acabou. Então escova quando acorda, depois quando almoça. Depois do almoço e antes de dormir. O ideal é que de manhã a gente acorde, seria o ideal. Acorde, tome o café da manhã e só depois escove os dentes. Eu não consigo, eu acordo e escovo os dentes. Se por um acaso você quiser acordar romântico, escove os dentes. Seja romântico e depois tome o café e depois escova o dente. Não é assim? Exatamente. Não falei nenhuma besteira, com certeza. Não. Agora, em questão do fio dental, eu vou até pedir, o pessoal aqui da equipe, o próprio Tiago está pertinho, nós vamos trazer aqui, a gente vai pegar aí o equipamento. Que tamanho de boca, hein? Essa escova aqui, só um pouquinho nós vamos pegar. Desculpa, né, nós vamos pegar a câmera ali, essa câmera portátil, né? Para que você explique. Primeiro nós vamos explicar como escova os dentes, vamos lá? Isso, vamos na escovação então primeiro. A escovação a gente aprende na infância que é para fazer movimentos circulares, de bolinha. Mas por que isso? A gente aprende dessa maneira porque a gente não tem coordenação motora. Então é um jeito mais fácil que a gente tem de poder orientar uma criança, da criança fazer o movimento tudo certinho. Só repita de novo o movimento, doutor. A criança é orientada a fazer movimentos circulares. E passa também na gengiva. Exatamente. Sem muita força, mas na gengiva também. Exatamente. A gente precisa limpar a gengiva e dente. Porém, essa não é o movimento adequado. Eu fui aprender a escovar o dente de maneira correta na faculdade. O correto é que a gente sempre escove movimentos de varredura da gengiva para o dente, tá? E o ideal é que seja 10 vezes em cada mesmo lugar? dente. Exatamente. Rapaz, eu vou demorar 5 minutos. Em cada lugar. Um lugar que tem... Não é assim? Um lugar que o pessoal sempre esquece é no último dente, lá atrás dele. Então, a gente precisa chegar com a escova... E esse molar é complicado, viu? Exatamente. Para tratar, então, gente, é uma maravilha. Se você tiver todos os dentes, dá até aquele ânsia. Não é? Exatamente. O único lugar que a gente pode fazer vai e vem sem ter nenhum problema é nessa região que a gente mastiga, tá? Que a gente fala que é a face oclusal. Aí a gente pode fazer movimentos de vai e vem. Como o tártaro aparece nessa parte interna, o que eu tenho que fazer? Fazer o mesmo movimento também na gengiva da parte interna ou não é necessário? A escovação, ela não vai ser o suficiente para remover o tártaro. O tártaro a gente só vai conseguir remover raspando. Então, a escovação, o que ela pode fazer é tirar um pouco da placa dental que está ali aderida no dente, não deixar juntar tanto tártaro. A escovação, ela pode ajudar dessa maneira, mas ela não vai remover. A gente não vai conseguir remover só para confirmar, então, nessa parte de baixo, por exemplo, é porque a boca fica assim. Essa parte de baixo é esse movimento assim? Aí aqui, nós vamos fazer, da gengiva pro dente. Parte interna, debaixo da famosa língua. Exatamente. Aqui nós estamos na parte de cima, céu da boca. Aí na parte de baixo, da gengiva pro dente, da gengiva pro dente. Parte de fora, gengiva pro dente. É esse o movimento correto. Só que quando a gente é criança, a gente aprende dessa maneira, esse movimento circular. E depois ninguém vem e fala assim pra gente, você aprendeu dessa maneira porque você não tinha habilidade motora. Agora vamos aprender o certo? Eu fui aprender só na faculdade. Para mim foi uma grande surpresa. E as pessoas têm feito isso hoje em dia? Com essa repetição, quando um paciente seu vai, você orienta nesse sentido, né? Sim, sempre que o meu paciente chega para mim a primeira vez, que ele vai fazer uma profilaxia, eu sempre faço essa instrução de higiene oral na profilaxia. Aí eu falo, olha, a maneira correta de fazer assim, assim. É lógico que, às vezes, eu vou fazer uma instrução para uma pessoa que tem 40 anos, 30 anos, 50 anos. Para mim, que aprendi na faculdade, já foi difícil, porque você criou um hábito, uma vida inteira de escovar de uma certa forma.
Até hoje, às vezes, eu tô escovando, fazendo movimento de varredura. A hora que eu vejo, tô fazendo um movimento circular. Bom, para fazer o serviço completo, olhe o tamanho dessa pasta. Dá uma olhada. Para combinar com o tamanho... Deixa eu abrir aqui que eu sou meio trapalhão. Qual é a quantidade, doutora? Coloque você, eu vou segurar. Qual a quantidade que você coloca? Mostra para mim, vamos ver. Eu sou um cara parcimonioso. Perdão, Tiago, nós estamos aqui com a câmera bem na frente. E daqui, tá bom? Tá bom. O ideal, aquela quantidade de comercial de pasta de dente, de creme dental, está totalmente errada. O ideal é que a gente coloque um pouco. E a quantidade de creme dental, ela vai depender da idade da pessoa. Para crianças... Antigamente, falava-se que não era para usar creme dental com flúor em crianças menores de 6 anos. Hoje em dia, a gente já sabe que pode usar, porém, o importante é mexer na quantidade. Para uma criança de até 6 anos, o ideal é que a gente coloque um pouco de creme dental como se fosse um grãozinho de arroz. Para uma criança de 6 a 10 anos, a gente pode pôr uma quantidade como se fosse uma ervilha, que isso aqui é um... porque também a criança pequena é capaz de comer o creme dental. Exatamente. E então, aí depois, na fase adulta, a gente coloca... Isso aqui é o suficiente para poder escovar os dentes. Muito bom. E para terminar essa aula prática, agora vamos com o famoso fio dental. O fio dental. Qual que é o fio ideal? Eu, por exemplo, se pego um fio grosso com esse dente muito pertinho do outro... Exatamente. Arrebenta todas as vezes. Exatamente. Então é proporcional com a distância. Isso. Desde que a pessoa use um fio dental, qualquer fio dental é de boa valia. Porém, igual como você disse no seu caso, às vezes a pessoa tem um dente muito juntinho, muito apertadinho, não é qualquer fio que vai entrar. Sim. Facilita mais fazer o uso de uma fita dental, que aí não vai ficar desfiando a hora que a gente entra. Tá? Esse aqui é uma fita. A quantidade ideal da gente pegar de fio dental, a gente fala que é mais ou menos do tamanho do antebraço. Tá? Por que isso? Coitado do Tarcisinho, meu filho. Vai gastar o pacote inteiro. Tem 2 metros de altura o braço. Por que isso? Nós não podemos repetir uma parte que a gente passou entre um dente e outro no próximo dente, porque senão a gente vai estar levando bactéria de um dente para o outro. Se a gente usa o mesmo pedaço de fio dental na boca inteira, o último dente ele vai ter acúmulo de bactéria de todos os dentes da boca, tá? Então, sempre o recomendado, deixa o pedaço do fio limpo para baixo e vamos limpar. Todo mundo acha que passar fio dental é para fazer isso aqui, ó, entra entre os dentes e sai. Não, o papel do fio dental, além de limpar dente, a gente tem que entrar dentro da gengiva, fazer esse movimento, tá? E, ó, dente do lado também. Limpei aqui, a gente pega, enrola esse pedaço sujo e vai para um próximo dente, tá? Qual que é um grande problema? Então tem que enrolar do extremo para mim trazendo para dentro para não jogar a sujeira de volta. Exatamente. Agora, se você não quiser enrolar, só deixar solto assim, tudo bem também. Mas qual que é um grande problema do fio dental? Tem gente que às vezes está com a gengiva inflamada, acha que passou o fio dental, aí a gengiva sangra. O fio dental tá me machucando. Não vou passar mais. Eu passo fio dental, mas a gengiva sangra um montão. Não, o fio dental ele limpa. Aí, um grande erro é isso. Por quê? O pessoal para de passar fio dental porque tá machucando, tá sangrando. Aí a gengiva vai inflamar cada vez mais. Não, o fio dental ele tem que entrar e tem que limpar. Se a gengiva estiver saudável, não vai sangrar. Muito bem. Me dá só o fio dental aqui? Não, o fio dental... bom. Aqui, a caixinha. Eu, por exemplo, tenho um problema. Eu vou num churrasco, alguma coisa, eu esqueço muitas vezes o fio dental, eu fico sonhando com o fio dental. Não é assim que acontece? Que aquela carninha estratégica que é tudo de bom, né? Ter a questão do próprio fio dental. Exatamente. É bom. Para mulher é fácil, né? Que é só carregar na bolsa. Exato. Agora, os homens muitas vezes esquecem. Complicado. Então, tá bom. Bom, vamos partir agora para o arremesso final do nosso programa. Programa bastante interessante, didático, com certeza. Deixa eu fazer algumas perguntas interessantes, ou pelo menos uma ou duas. A questão do comportamento do brasileiro com respeito à saúde dentária. Eu sou de uma geração que o dente cariado, para tirar a dor, era melhor extraí-lo. Essa realidade tem mudado ou não? Graças a Deus mudou bastante. A gente fala que a odontologia mais antiga, a odontologia de
30 anos atrás, 40 anos atrás. Eu acho que de 20 anos para cá tá melhor. Mas a gente fala que era uma odontologia mutiladora. Por quê? O paciente tinha dor, o paciente, tá com dor, tira o meu dente. Achava que tudo ia se resolver tirando o dente. Ou então, tinha uma cárie. Às vezes a gente vê aquelas restaurações gigantes, aquelas restaurações escuras, que são amálgama. A gente vê umas restaurações gigantes e aí fica pensando, nossa, será que a cárie era desse tamanho? Não, não era. Antigamente existia uma coisa que a gente falava que era extensão preventiva de cavidade. Para a pessoa não ter mais cárie naquele dente, o dentista tirava aquele pontinho de cárie que tinha e já abria o dente inteiro, que era para não ter mais cárie. E antigamente também, hoje em dia a gente tem um programa no SUS que tem esse tratamento dentário. Antigamente o que tinha assim, de imediato para socorrer uma dor de dente, alguma coisa, era a extração de dente. Até porque a infecção dentária de um dente não bem tratado provoca também efeitos na própria saúde da pessoa, né? Exatamente. A boca é a porta de entrada para o nosso organismo. Uma infecção de dente, se a bactéria for parar no coração, na cabeça, no coração, tem uma doença que é muito conhecida que chama endocardite bacteriana. Pode levar a pessoa a óbito. Então, assim, às vezes a gente acha que, cuidar... Eu não ligo, eu não me importo se eu tenho dente, se eu não tenho dente. Só que isso gera uma série de problemas. Desde um problema que pode levar a pessoa a óbito, às vezes a pessoa pode desenvolver uma úlcera, porque às vezes ela não tem todos os dentes, então vai começar a engolir o alimento mais inteiro, ela não vai conseguir se alimentar com todo tipo de comida, então ela não vai ter uma absorção nutricional tão boa. Então o problema não está apenas na boca. Para quem vai a um gabinete dentário, o medo e o pânico do barulho do motorzinho, famoso motorzinho, e a dor. Tem evoluído bem a questão da anestesia, né, doutora? Tem, graças a Deus. Antigamente, a anestesia não tinha uma eficácia tão boa. Hoje em dia, antes de aplicar a anestesia em si, a gente pode passar um anestésico tópico que ajuda bastante na hora de injetar. Ou seja, o tópico é o seguinte, você dá em cima da gengiva onde vai ser aplicada, ela fica meio bobinha, vocês veem aí, dá o tapa que é a enfiada da agulha, né? Exatamente. Então seria desse jeito. Exatamente. Aí a gente tenta controlar bastante a ansiedade do paciente, conversar, explicar como que vai ser feito o procedimento. E essa questão que você perguntou da evolução da odontologia. Antigamente, o Brasil, ele estava no ranking pela Organização Mundial da Saúde, que era um país que estava no grupo de médio risco. A gente fala um índice CPOD, dentes cariados, perdidos ou obturados. Na década de 80, a gente tinha aí uma média de 7 a 8 dentes por pessoa, que a pessoa ou não tinha ou era restaurado. Em que idade? 7 a 8 em que idade? Eles fazem um estudo com várias faixas etárias. Chegou-se a uma média, portanto. Exatamente, aí fizeram uma média. Hoje em dia, a gente já está no baixo risco, a gente saiu desse alto risco e a média é de 2,1. Então, assim, melhorou bastante. Por que tudo isso melhorou? Porque vieram instruções, instrução de higiene oral, educação, prevenção, fluoretação da água, uso de creme dental fluoretado. Então, tudo isso ajudou bastante a diminuir a perda dental. Lógico que a odontologia evoluiu também no tratamento, na manutenção dos dentes. Mas também a gente está conhecendo mais como cuidar para prevenir. Tá bom, pessoal? Tenho certeza que vocês gostaram. Jennifer, uma alegria muito grande ter recebido a você, que leva um abraço para o seu pai, Zé Luiz, né? Que é a pessoa que te inspirou, com toda certeza. Sim. E a gente tem a consciência de que o canal tem essa prestação de serviço com uma certa leveza, com algumas brincadeiras, mas eu acho que isso é importante, porque os dentes parceiros, né, que a gente tem, que a gente não separa dele e sonha não separar, é importante na preservação da saúde. Muito bem, finalizamos mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.